Paz, boa noite, tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui juntos para buscarmos e aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Seja bem-vindo. Deixa eu só escrever aqui. E vamos juntos para mais uma palavra do Pai. Vamos lá, vamos orar. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Pai, eu louvo a Ti pelo privilégio, Senhor, de estar mais uma noite aqui contigo, sendo ministrada por Ti, através da Tua revelação, Santo Espírito, para que o Senhor possa me usar dentro da Tua vontade e do Teu querer. Eis-me aqui, Pai, em plena obediência, amor e gratidão a Ti. Que o Senhor venha usar, Pai, esta palavra, rumo ao alvo dos nossos corações, como a flecha ao alvo, e que possamos, Pai, aprender mais e mais de Ti, conforme a Tua santa palavra. Assim Te bendizemos e eu me coloco plenamente, humildemente diante da Tua presença, rendida, em dependência plena daquilo que é a Tua vontade e o Teu querer. Usa-me a mim, Pai, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Paz, boa noite. Tudo bem? Vamos entrando. Hoje o tema da nossa live é Arrependa-te. Contaremos hoje um pouquinho ali da história que se passa em 2 Samuel, capítulo 12, acerca de Davi e o profeta Natã. E eu gostaria de trazer aqui um pouquinho da história deles, né? O que aconteceu nos capítulos anteriores, onde Deus traz para a gente o ensino daquilo que Davi cometeu, que entristeceu o coração de Deus. Por isso, esta palavra agora do capítulo 12. Davi é um rei, como todo mundo bem sabe, e ele, em um dos momentos ali de guerra, ele retornou ao palácio, estava andando ali na varanda do palácio e avistou, né, da varanda, né, do corredor onde ele estava ali, a casa de Urias, que era casado com Betseba. E ele a viu, né, e ele desejou aquela mulher. E ele não pensou em mais nada, ele simplesmente deu ordem, né, aos súditos dele para que fosse mandar chamar Betseba. E ali ele deitou-se com a mulher de Urias e, no fim das contas, algo que ele não imaginava era que ela iria engravidar, enquanto Urias estava na guerra. Então, ele descobre isso através, né, dela ali mesmo. Depois de um tempo ela conta para ele: olha, eu tô grávida, né, e não é do meu marido, é de você, porque ele tá na guerra. Então Davi manda chamar Urias para ir para casa. Só que Urias, como ele era fiel ao rei Davi, ele não se deitou com ela, ele ficou do lado de fora. Aí no outro dia, quando Davi imaginou que ele havia deitado com ela, ele fala com Davi, ali ele embriaga, né, o homem de alguma forma, fala: vai deitar com a sua mulher. Ele também não foi. E aí Davi tem a ideia de mandar ele para frente da guerra ali, o fronte de batalha, né? E ali ele manda uma carta, né, através de um dos seus mensageiros para a pessoa que estava responsável ali, né, na guerra. E então ele recebe a carta, ele sabe que tem que botar Urias bem na linha de frente para ser morto. Assim ele o faz, e então Davi casa depois com Betseba e assume ali o filho que
que tiveram, né? Porém, Davi ficou ali calado, quieto, e não confessou o seu pecado, não houve arrependimento. E o Senhor foi olhando a atitude de Davi, né? Olhando, até que Deus manda o profeta Natã ir até a casa de Davi. E ali Davi, o profeta, conta uma história para Davi de dois senhores, né? Que eles tinham criação de carneiro, né? De ovelhas, e de alguma forma eram dois homens, um pobre e um rico. E ali aquele homem rico tinha muitas coisas muito bem, e tal dia ele recebe uma visita. Ao invés dele pegar as ovelhas do pasto dele, ele manda ir buscar a ovelha do pobre, que era a única que tinha. E ali então manda matar, né, a história que Natã conta, e alimenta o convidado do rei com a ovelha daquele homem pobre. Era a única que ele tinha, a qual ele cuidou, a qual ele zelou, a qual ele alimentou. E então, na hora que Davi ouve esse relato, ele fica furioso. E ali ele diz, né, que aquele homem deveria ser morto e ele deveria devolver 4 vezes mais aquilo que ele havia roubado. E imediatamente o profeta Natã o confronta: Davi, esse homem é você. Imediatamente cai a ficha de Davi. Eu já sei do que se trata. Eu não me arrependi, eu não confessei. E essa pessoa sou eu. Então, o que o profeta Natã diz para ele, né? O profeta fala: olha, Deus até te perdoa, né? Disso. Não, aí Davi, antes de pedir o perdão, ele tem o arrependimento ali. Ali Davi fala: eu pequei contra o Senhor. Naquele momento, ele não pensa em ter errado com Urias, com Betseba, com o reino, consigo mesmo. Ele vê que ele errou contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Eu entristeci o Senhor. E quando a preocupação dele não é com as pessoas, mas para Deus, ali há um arrependimento verdadeiro. Então Davi, né, de alguma forma, ele fala para o profeta: olha, eu pequei contra o Senhor, né, e assim Deus me perdoe. E aí o profeta fala para ele, né, olha, Deus, ele se entristeceu muito com você, porque de alguma forma ele te tornou rei, ele tirou de Saul, né, o reinado de Saul, ele te entregou o reinado de Saul, ele te fez reis de Israel e Judá, e ele daria muito mais se você não tivesse pecado contra os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos de Deus é não matarás. Matarás, aqui no sentido, ele não estava ali morrendo por uma causa da guerra, né? Ou ele não estava ali como um herói de guerra, né? A gente sabe que Urias morreu porque Davi encomendou a morte dele por conta do pecado que ele cometeu de traição, adultério com a mulher de Urias. Então não houve uma morte, né, dentro de um padrão de guerra. Houve uma morte encomendada por carta escrita, né? E ali então Davi desobedeceu os mandamentos do Senhor e Deus disse para ele: olha, eu perdoo você, mas aí vem as consequências do pecado de Davi. Mas haverá em seus descendentes mortes violentas, assim como aconteceu. Haverá da sua própria casa, né? Eu vou trazer essa desgraça dentro dos teus. E eu vou tirar tuas esposas e dar outra luz do dia. Davi, por um lado, ele fica ali, né, ouvindo a sentença de Deus, ele reconhece ali o pecado dele, e Deus fala para ele: olha, eu reconheço, eu perdoo você, eu tenho aliança com você, mas você vai colher as consequências dos seus pecados. E o seu filho, gerado por esse adultério, irá morrer. Né? E Davi ali, por um momento de arrependimento,
ele fica jogado ao chão, né? A Bíblia diz que ele deitou-se e ficou deitado ali por 7 dias, chorando e lamentando e jejuando para Deus mudar essa sentença do filho dele. Só que não, buscando ali um alinhamento. Só que Deus já havia dado a sentença. O Senhor já havia falado e Deus permitiu que o filho de fato morresse. Quando o filho morreu, Davi se levantou ali, tomou banho, comeu e seguiu em frente. Agora, o que aprendemos com tudo isso? Né? Diante de todo esse relato do arrependimento de Davi. Né? Isso pode acontecer comigo e com você, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, estamos no mundo onde podemos cometer pecados. Só que Davi sabia o que ele estava fazendo. Não é um pecado acidental. Ele escolheu pecar, porque quando ele mandou buscar a mulher, ele óbvio que conversou com ela. Ah, quem você é? Você é casada? Né? Você quem é teu marido? Então ele sabia que ela era casada e ele sabia que ele poderia cometer adultério ali, era contra os mandamentos do Senhor. E também quando ele escreveu a carta, né, ele sabia que quando ele encomendasse a morte de Urias, ele estava ali quebrando mais um mandamento do Senhor, que é não matarás. Então Davi, ele sabia exatamente o pecado que ele havia cometido. Por isso eu creio que Deus, de alguma forma, não poupou a vida do filho e nem poupou dele colher, né, e ter consequências diante do pecado que ele cometeu, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Então, às vezes, o pecado ele tem que ser um acidente na minha vida e na sua. Aqui na de Davi, não, ele sabia exatamente que era pecado e ele ainda assim quis fazer. Ele ainda assim quis, porque ele achava que ele era tipo, eu posso sair com quem eu quiser porque eu sou rei. Só que não, né? Não é porque eu e você temos um pai que perdoa, temos um pai que age de graça e misericórdia, morreu por mim, por você ali na cruz, que devemos pecar deliberadamente. Né? Então, se eu sei que é pecado, eu tenho que lutar contra aquilo, eu tenho que reconhecer a minha fragilidade, porque muitas das vezes a gente não vence o pecado, não é porque não queremos, é porque a gente não reconhece aquele pecado. O que Davi precisou acontecer aqui? Ele precisou reconhecer o pecado dele. Ele precisou reconhecer e confessar ali para o profeta Natan. E quando ele confessou que ele teve arrependimento, que ele teve ali a misericórdia de Deus, porque ele não morreu, ele foi poupado, né? Mas ele falou 4 vezes, e essa pessoa tem que devolver aquilo que ela roubou. E aí, se você olhar, Deus visitou a maldade do pecado de Davi em 4 gerações. Em 4 gerações, e ali a gente sabe de toda a desgraça que veio sobre a vida do rei Davi, né? Um filho seu abusou de uma irmã, aí o irmão da irmã abusada matou o irmão, né? E assim, consequentemente, esse próprio irmão, Absalão, que era ali irmão da menina que havia sido abusada, ele também tentou usurpar o trono do pai. Ele deitou com as mulheres do pai publicamente em pleno dia para todo mundo ver. O que Deus disse aqui nessa palavra de consequência para Davi diante do seu pecado aconteceu e foi acontecendo, mas Deus em algum momento teve misericórdia, porque depois Betseba teve Salomão, né? E ali a gente sabe que Salomão foi escolhido por Deus para construir o templo para o Senhor, né? Mas o quão terrível aquela decisão do pecado deliberado de Davi trouxe de consequências, até porque ele perdeu o próprio filho com Betseba, o primeiro filho, o filho do pecado, do adultério ali, faleceu, Deus levou aquela criança. Então é importante que eu e você
estejamos vigilantes em todo o tempo, para que o nosso pecado seja um acidente na nossa vida e não seja uma escolha deliberada, como Davi aqui, né? O que mais? Aqui Deus fala que desses dois homens, um rico e um pobre, ambos cuidaram da sua ovelha. E o que Deus faz conosco? Deus cuida da gente, Deus nos ensina a sua palavra, Deus nos mostra o caminho certo. O Senhor faz, aqui fala que ele dava comida para essa ovelha, ele dava de beber na própria boca, ele colocava a ovelha para dormir no seu colo. Assim Deus faz conosco. O amor de Deus é muito grandioso por nós. Então, quando de alguma forma pecarmos, a gente tem que lembrar desse tempo que a gente teve com Deus, de ser alimentado na palavra, de saber que existe um pai que nos alimenta, um pai que nos corrige, um pai que nos coloca no seu colo para dormir. A gente não pode achar, eu pequei e acabou e vai ficar por isso mesmo. Não, é necessário que nós reconheçamos o nosso pecado, confessamos e nos arrependemos, porque remorso é diferente de arrependimento. Remorso, ai Deus, eu pequei contra ti, vou lá e faço de novo. Agora, quando há arrependimento, eu não cometo mais aquele tipo de pecado. Eu sano aquele pecado da minha vida, porque eu me arrependi de entristecer a Deus com aquilo. Porque eu sei que é errado. É a mesma coisa que eu saber que Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí eu escolho viver na mentira. Não me arrependo. Permaneço na mentira. Você acha que eu vou, quando Jesus voltar ou quando acontecer a minha morte, né? Eu vou para o céu? Claro que não, porque Deus não retira a sua palavra. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então o Senhor não vai contra aquilo que ele falou. Então eu e você precisamos nos arrependermos. Pecamos, vamos imediatamente reconhecer o nosso pecado. Vamos imediatamente reconhecer e pedir perdão para Deus e se arrepender de verdade, para que a gente não volte a cometer os mesmos pecados. E então, sim, continuar a jornada como Davi continuou. Porque Davi, aqui, ele ficou furioso com o homem. Quantas vezes Deus olha para mim e para você diante das nossas falhas de pecados deliberado, conscientes, e também não fica furioso conosco? Porque sabemos o que é certo, o que é errado. Nós sabemos, porque a Bíblia está recheada. Não pode isso, isso pode. Isso não pode, isso pode. Isso é pecado, isso não é pecado. Então, se você quer conhecer a regra e o padrão de Deus, leia a Bíblia. Conheça o seu Pai, conheça o seu Deus. Ah, Senhor, não sabia que era pecado. Como não? Está escrito. Então, aqui Davi ficou furioso. Mas Deus também fica furioso conosco. Tanto fica furioso que aqui Davi o colheu nas 4 gerações dele. E ali foi indo, ó, desgraça em cima de desgraça. O próprio Deus disse, você desobedeceu os meus mandamentos. Você mandou matar Urias e ainda ficou com a esposa dele. Por isso haverá em seus descendentes mortes violentas, vão deitar com as suas esposas à luz do dia, né? Vai ter desgraça aí dentro da sua família. E assim foi. Mas é importante que eu e você reconheça de verdade o pecado, o quanto antes possível. Meu Deus, eu pequei contra ti, me perdoa. Pai, eu me arrependo, não me permita mais errar nisso. Eu entrego a ti a minha fragilidade, eu entrego a ti, olha, eu não consigo. Quantas pessoas, né, hoje mesmo estava passando aqui um rapazinho que eu sigo no Instagram, e ele falou que a dificuldade dele era pornografia. Mas houve o quê? Arrependimento. Tanto é verdadeiro que ele acabou se expondo em rede nacional para todo mundo. Olha, eu pecava, esse pecado me dominava, mas eu me arrependo. Eu confesso ele diante dos homens para que haja cura. Eu me arrependo e agora eu vou te ensinar a lutar contra esse tipo de pecado. Então, eu e você precisamos reconhecer os pecados que cometemos imediatamente para que Deus mude
essa circunstância, para que haja arrependimento, para que haja perdão e Deus não continue a nos castigar, porque toda ação, não é porque Deus castiga porque Ele quer, é porque escolhemos pecar. E toda escolha, seja para bem ou para mal, há consequências. A consequência de Davi, ele além de perder o filho, ele ficou ali 7 dias deitado no chão chorando, pedindo a Deus para que Deus mudasse a sentença e não matasse o filho dele. Só que Deus falou, tá dito, Davi, tá dito, não vou mudar. Não importa, você vai ficar 7 dias chorando, você vai sentir a dor sim, daquilo que você fez, porque você matou uma vida. Então, né, vamos pensar assim, uma vida pela outra vida. Mas Deus é bom e misericordioso, porque Deus deixou Davi vivo, Deus deu um novo filho com ele, com Betseba, né? Então, de alguma forma, a misericórdia de Deus, ela vai nos alcançar quando houver arrependimento, quando Ele vê que há sinceridade no nosso coração de mudança. E o que mais, né, que aprendemos diante disso tudo? Que não devemos ficar prostrado diante do pecado. Eu caí, ergo a minha cabeça. A Bíblia fala, volta onde você caiu, arrepende-te, se levanta e caminha. É isso que Deus está falando para mim e para você. Se levanta, eu perdoo os seus pecados. Mas se levanta e continua a caminhada, continua seguindo firme. A obra ainda não acabou, você não vai morrer por conta disso. Você precisa se posicionar, se levantar, porque já houve arrependimento. Tem pecados que a gente vai colher as consequências. Ora, né, um pecado, todo pecado, seja ele pequeno ou grande, haverá consequências. Né? E a gente vai ter que estar pronto para colher as consequências daquilo que a gente escolhe plantar. Mas Deus é misericordioso. Não é porque pecamos que Ele vai nos abandonar. Não é porque pecamos que Ele vai deixar de nos amar. Não é porque pecamos que Ele vai nos deixar prostrado. Pelo contrário, Ele fala, olha, levanta, arrepende-te, levanta, caminha que ainda tem história. E a gente vê que Davi se levanta, Davi, né, toma banho ali, ele come e ele segue. Aí dos guardas falam, a gente não tá entendendo, como assim? Se o senhor ficou 7 dias lá prostrado enquanto seu filho estava vivo, agora que ele morreu, você vai tomar banho, comer, colocou uma roupa limpa, tu vai ficar bonito. Ele falou, agora eu já não tenho mais o que fazer. O que vai acontecer é que de repente um dia eu vou estar lá com meu filho, né? Porque todos haveremos de morrer um dia, né? Se Jesus não volta, se a gente não morrer antes do arrebatamento, né? Mas se morrermos, encontraremos com Ele. Se não, seremos transformados no arrebatamento. Mas aqui Davi diz, ele colheu as consequências, se levantou, ele falou, agora eu já não tenho mais o que fazer. Agora eu preciso seguir minha vida. Isso tem que ser comigo e com você. A nossa decisão dentro do arrependimento é continuar a caminhada. Continuar, porque Deus não desistiu de nós. Deus não desiste de nós. Então que eu e você possamos continuar a caminhada, buscando em fé, com convicção, sabendo que Deus morreu pelos pecados que já cometemos, pelo pecado que cometemos hoje, pelo pecado que ainda haveremos de cometer. Mas precisa ter arrependimento para o pecado. Agora, não deixe esse pecado se tornar uma iniquidade, né? Fazendo, sabendo que está ciente, continuar fazendo. Se você permanecer assim, o fim pode ser desastroso. Aqui Deus teve misericórdia de Davi, apesar dele ter colhido de diversas formas ali o seu pecado. Porém, pode ser que no seu caso eu não sei. No meu caso eu não sei. Então o que a gente tem que fazer? Andar vigilante. Vigilante o tempo todo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se cair, levanta, se arrepende, continua a caminhada. Deus não vai desistir de você pelo seu pecado. Deus só vai desistir de você se você desistir dele. Se você desistir de confessar o seu pecado, se você desistir de se arrepender. Podemos ver a história de Saul e Davi. O pecado de Davi foi maior do que o pecado de Saul. Mas por que Deus não perdoou Saul? Porque Deus via lá na frente, sabia que o coração de Saul não era um coração que poderia se arrepender.
Agora, quando Deus conhece que existe um coração disposto ao arrependimento, Ele nos dá uma chance, por mais que colhamos aí as consequências, Ele faz a gente vencedor, assim como Davi. Davi passou por inúmeras tribulações diante desse pecado que ele cometeu, mas ele foi vencedor. Ele foi vencedor e ele está com o Pai. Então eu e você iremos nos arrepender, iremos confessar, iremos pedir ajuda a Deus e continuar a caminhada. Amém? Então que você reflita sobre isso e busque caminhar dentro dos princípios, dos mandamentos, da palavra de Deus. Porque o pecado ele tem que ser um acidente na minha vida e na sua vida. Ele não pode ser uma vida seguida de pecado. Pecado em cima de pecado. Principalmente quando a gente sabe que é. Porque Davi sabia o que era adultério e sabia o que era o homicídio. Mandar matar alguém. Né? Então que eu e você buscamos caminhar dentro do princípio e dos mandamentos de Deus para que possamos ter uma vida abundante, termos uma vida alegre, termos uma vida que agrade ao coração do Pai. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor mostra através da vida do rei Davi, Pai, que mesmo sendo rei, mesmo tendo um coração segundo o teu, foi um homem que escolheu deliberadamente pecar. Ele desejou com a carne dele, ele cedeu a carne, Pai. Que possamos lutar contra a carne, Pai, e fugir da aparência do mal. Que possamos, Senhor, fazer como José, porque José estava ali com a mulher de Potifar. Ele foi aliciado, ele foi tentado seduzir ele diversas vezes, mas ele correu do pecado. E assim, Pai, que devemos fazer, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, meu amigo Espírito Santo, nos capacita cada dia mais na leitura da Tua palavra, no entendimento dos Teus princípios e dos Teus mandamentos, e que o Senhor venha, Pai, nos perdoar, e que quando pecarmos e errarmos deliberadamente, haja um verdadeiro arrependimento, Pai, para que não continuamos a entristecer o Teu coração. Tem misericórdia de nós, Pai, nos cobre com o Teu sangue e que a Tua graça e o Teu amor venha sobre as nossas vidas com abundância e misericórdia, Pai. Assim clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Se você quiser ministrar uma oferta no meu ministério, fique à vontade. Tá aí o Pix, né, fixado. Que Deus te retribua 100 vezes mais em nome de Jesus. Que Deus multiplique dentro daquilo que Ele colocar e estabelecer dentro do teu coração. Amém? Deus te abençoe. Lembre-se de curtir, se inscreva, compartilhe essa palavra. Vamos semear esta palavra para mais alguém. Curta aqui no Instagram e também no YouTube. Amém? Deus te abençoe. Amanhã estarei às 10 horas fazendo oração da manhã e às 15 horas eu trago uma nova palavra daquilo que Deus colocar em meu coração. Deus te abençoe.